Câncer de mama, será que o exercício pode prevenir ou até ajudar no tratamento dessa doença? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, fiquem comigo até o final dele, porque eu estou começando agora mais um episódio do programa Personal Sênior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física fature acima de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e esta live de hoje aqui ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque vai ter a participação de uma outra pessoa que já passou por essa situação da doença. Mas antes de chamar ela, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa doença, tá? Aproveitando aí que a gente está no mês do Outubro Rosa, né? Todo mundo de rosa. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais a importância, né, do exercício físico na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Então, gente, vamos lá? Quando a gente ouve falar em câncer, né? A gente escuta muito sobre a incidência dessa doença, né? E à medida que a população ela está envelhecendo, ou seja, a gente tem um aumento cada vez maior da expectativa de vida, a tendência também é que aumentem as doenças crônicas. E com câncer não é diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa idosa com 70 anos, ela tem 100 vezes mais chances de ter a doença do que um jovem, né, de 19 anos, tá? Mas, gente, apesar do envelhecimento ser um fator, né, importante aí no aumento do número dessa doença, não é o único, tá? E olha só que interessante agora. Há possibilidades de redução, né, de 30% a 40% dessas taxas que eu falei para vocês, apenas com medidas de prevenção, né? Então, grande parte dessas medidas de prevenção estão ligadas aos hábitos de vida. Então, uma combinação de dieta, nível de estresse e exercício físico, né, podem prevenir ou até mesmo atenuar a progressão de tumores. Bom, mas falando agora de forma um pouquinho mais específica sobre o câncer de mama, a estimativa aqui no Brasil é que, a estimativa atual, tá, é que tenham 35 mil novos casos por ano, tá? Para vocês perceberem aí essa questão da incidência, né, que é muito grande aqui no Brasil. E o câncer de mama, especificamente, ele está associado a alguns fatores. O primeiro deles, eu já comentei aqui com vocês, que é a questão da idade. Então, quanto mais idade a pessoa tem, maior também a tendência dela ter essa doença. Um segundo fator que é bem importante é a questão da etnia, porque ela predomina em pessoas da cor branca, tá? Outro fator, gente, que se destaca é o histórico pessoal de câncer. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa aquela que já teve câncer. Se uma pessoa já teve câncer, ela tem muito mais chances de ter novamente, comparado com uma pessoa que nunca teve, tá? Histórico familiar também é um fator bem importante que a gente tem que levar em conta. Algumas alterações que ocorrem nas mamas, como por exemplo hiperplasia, né? Aumento do número de células, alterações genéticas. Tem outro ponto importante também, que é a exposição ao estrogênio. Sabe o estrogênio, que é o hormônio feminino? Então, quanto mais exposição a mulher tem a esse hormônio, maiores as possibilidades dela também ter essa doença. E quando que acontece isso com a mulher? Por exemplo,
o fato da mulher não ter filhos, por exemplo, é um motivo para ela ter uma exposição maior ao estrogênio. Uma menopausa que é tardia também tem essa possibilidade. Mulher que faz reposição hormonal também tem essa possibilidade, tá? Outro fator importante, gravidez tardia, tá? Outro ponto, densidade mamária, nesse caso aqui, quando tem mais tecido glandular. E tem mais um ponto ainda para se destacar, que é o consumo de álcool, tá? Bom, Guilherme, mas e aonde que o exercício entra nessa história? Para falar um pouco do exercício, eu peguei aqui um estudo, tá, de 2020 que comprova os benefícios do exercício para quem tem ou para quem se previne em relação ao câncer de mama. E ele traz mais uma informação importante, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de se exercitar e não gostam de ir na academia. Então, olha só, presta atenção aí. Esse estudo, gente, que é de 2020, ele foi feito com 63 mil pessoas que treinam, tá? Aí pegaram dois grupos. Primeiro, um grupo que treinava apenas 2 vezes por semana, tá? E o outro grupo treinava 5 vezes por semana. Os dois treinavam, porém com volumes diferentes, tá? Então, olha só, esse grupo que treinava 2 vezes por semana, ele teve uma redução de 17% de mortalidade em função de qualquer tipo de câncer. Não estou falando só em relação ao câncer de mama, câncer de uma maneira geral, tá? Agora, o grupo que treinava 5 vezes por semana teve uma redução de 21%, tá, de mortalidade. Poxa, aí vai pensar, mas 2 vezes por semana, 17%, 5 vezes, 21%, a diferença não é tão grande, né? Pois é, mas o que isso quer dizer? Primeiro, que para a gente diminuir as possibilidades de ter a doença, o exercício físico é fundamental, é uma questão preventiva. Segundo ponto importante, Guilherme, mas para eu não ter a doença eu tenho que treinar todo dia eu tenho que ir na academia? Deu para perceber aqui, através do estudo, que não é bem assim. Porque se a pessoa treina 2 vezes por semana, ela já reduz a possibilidade de ter câncer, né? Então, assim, tem diversos fatores de risco para essa doença. Se vocês se exercitarem, vocês já estão diminuindo as chances de ter essa doença. Estamos eliminando aí um fator de risco, que é o sedentarismo. Guilherme, e aí, como é que o exercício ajuda a prevenir o câncer? Eu vou explicar para vocês isso em 3 tópicos e de uma maneira bem simples, para que vocês consigam entender. O primeiro motivo para o exercício reduzir a possibilidade de ter o câncer é que o exercício ele reduz os níveis de glicose no sangue. E aí, gente, vamos lembrar aqui que glicose no corpo é energia. E no momento em que existem células que vão se multiplicar no corpo, que é o caso, é característico do câncer, essas células precisam de energia para se multiplicarem, tá? Então, tendo esse acúmulo de glicose, vai ter, obviamente, uma multiplicação dessas células. Agora, no momento em que a gente se exercita, a gente utiliza a glicose como fonte de energia, como combustível para poder se movimentar, para poder se exercitar. Então, a gente diminui, assim, as possibilidades de multiplicação dessas células cancerígenas. Legal, né? Bom, segundo motivo aqui. Pessoal, pessoas que vão desenvolver câncer, elas apresentam um estado inflamatório crônico, tá? E isso em função dos péssimos hábitos de vida que elas têm, como sedentarismo, má alimentação. Agora, o exercício, no momento que faz o músculo se contrair,
ele produz substâncias que são anti-inflamatórias. Então, o exercício ele vai combater esse processo inflamatório, certo? Terceiro passo é que o exercício aumenta o nível de força muscular. E existe uma relação, né, inversa entre o aumento de força e a possibilidade de ter câncer, certo? Olha que legal, então. De maneira bem simples, tá? 3 motivos nos quais o exercício físico ajuda na prevenção dessa doença. Pois bem, vocês lembram como era um tempo atrás? O que era recomendado um tempo atrás para uma pessoa quando ela ficava sabendo que ela tinha câncer? Vocês lembram disso? Normalmente era repouso, né? Do mesmo jeito de uma pessoa com problema cardíaco. A pessoa tinha um infarto. O que vamos fazer com essa pessoa na reabilitação dela? Repouso? Imagina, a gente não pode exigir ainda mais do coração dela. Mas, né, as coisas mudam. Então a gente tem novos estudos a cada dia que passa, novas descobertas são feitas, né? E uma delas é que o exercício é sim benéfico para pessoas com câncer. E não só na prevenção, mas também durante o tratamento e pós-tratamento também. A prevenção, eu acabei de falar para vocês, né? Agora, durante o tratamento, o exercício vai ajudar a fortalecer o organismo, tá? Então ele melhora a funcionalidade da pessoa e também facilita aquelas intervenções que geralmente são feitas nesse período, tá? Então a gente sabe que o processo, né, a quimioterapia, por exemplo, o tratamento, ele acaba gerando efeitos colaterais, como, por exemplo, fadiga, né? Mas também ele produz outros, e são efeitos, inclusive, psicológicos, né? Como perda de memória, concentração, raciocínio, né? E ele tende também, em alguns casos, a causar alguns problemas cardiológicos em virtude do medicamento, né? Da químio. Então, gente, o exercício ele pode amenizar ou até inibir esses efeitos, tanto de fadiga, quanto esses efeitos psicológicos e esses problemas cardiológicos que podem ocorrer no futuro. E em relação ao pós-tratamento, né, já é comprovado, tem muitos estudos que mostram que pessoas que se exercitam regularmente, elas têm menores chances de voltar a ter essa doença. Bom, então, será que é válido incorporar uma rotina de exercício numa pessoa que tem câncer? Será que é válido? Gente, não é o Guilherme que está falando. Eu estou trazendo aqui comprovação científica. São estudos científicos, né? E a literatura cada vez mais comprova os benefícios do exercício para quem teve câncer ou para quem quer prevenir a doença. Só um detalhe que é importante de lembrar. Eu estou falando aqui em exercício físico, né? E existe uma diferença entre exercício e atividade física, tá? Atividade física é qualquer movimento que a gente faça, qualquer movimento corporal que gere aí um gasto calórico, tá? Agora, o exercício é diferente. O exercício é uma atividade física, só que ela é organizada e tem progressão. Então, o exercício é um tipo de atividade física. Quer um outro exemplo de atividade física? Varrer o chão. Gera um gasto calórico, mas ela não é organizada e não tem progressão, certo? Então, academia, musculação, pilates, enfim, são exercícios físicos, tá? Então, os benefícios se dão com o exercício físico, certo? Tudo bem. Vários comentários aqui.
Glauci, quanto tempo, Glauci? Tudo bem? O que que ela está escrevendo aqui? Deixa eu ver. Fiz todo o meu tratamento sem parar a atividade física. Olha aí, ó, excelente, excelente. O que o Guilherme está falando é mais pura realidade. Que legal, Glauci. Que bom te ter aqui. Fazia tempo que a gente não se falava. Então, gente, olha só. Para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor tudo isso que eu estou falando, nada melhor do que conversar com uma pessoa que já passou por essa situação, que já teve essa experiência. Então eu vou chamar aqui, vou convidar uma pessoa que é aluna aqui da nossa academia, ela é aluna do Pilates, tá? Para ela passar um pouquinho mais dessa experiência, tá? E falar inclusive sobre o profissional de educação física que atende ela. Então, deixa eu ver se eu acho a Silvia aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Enquanto isso, eu vou lendo os outros comentários aqui. Quem é que está aqui? Mirna, tudo bom, Mirna? A Silvia já estava aqui. Glauci, terminei meu tratamento em uma sexta-feira e no domingo corri uma meia maratona. Ah, essa Glauci é um orgulho, né? Um baita exemplo. Vamos ver aqui, Silvia. Não, ainda? Vou tentar de novo aqui. Vou cancelar o convite, Silvia, e vou tentar fazer de novo, tá? Ó, convidei. Vê se aparece uma mensagem para ti aí. Aê! Agora Agora foi. sim. Me escuta, Silvia? Escuto perfeitamente. Legal. Silvia, olha só. Vê se tu consegue virar tua câmera. Ah, consigo. Deixar numa posição que a gente consiga ver o teu rosto. Peraí. Vamos ver. Vai. Não esquenta a cabeça que ó, Guilherme, não. pareceu. Agora sim. Você está me escutando bem? Tudo. Legal. Silvia, eu te convidei para essa live de hoje porque eu já sei um pouquinho da tua história, né? Sei que tu já passou por essa experiência aí com câncer e eu queria te ouvir um pouco, saber como foi isso tudo para ti, né? E então já desde já queria te agradecer também por estar participando. Então eu queria começar te perguntando como é que foi quando tu ficou sabendo do diagnóstico de câncer. O diagnóstico, né, Guilherme, é sempre um choque, porque é uma situação que tu não imagina que tu vai passar, pela qual tu vai passar. Depois, tu precisa de um tempo, aí tu aceita a situação, encara a situação e vamos buscar o que dá para fazer, né? Mas é sempre um Né? choque. Imagino para ti e para a família, né? Deve ser um Sim, choque, né? eu tenho dois filhos, né? Então, um estava com 15 anos, o outro estava com 20. Aí tu precisa primeiro assimilar. É como eu dizia para o pessoal, primeiro tu assimila o golpe. Depois depois que tu assimilou, aí tu vai poder contar para eles e tal. Meu marido disse, tu tem que contar. Eu disse, tá, mas deixa eu primeiro ficar bem, assimilar bem, porque tu tem que transmitir confiança, né? Aí depois Sim. foi. Mas é um golpe, é um golpe. Eu acho que todo mundo fica assustado, não tem como. E quando foi, Silvia? 2017, abril de 2017, eu Uhum. tive um primeiro. Eu simplesmente senti um dia um nódulo palpável. Fui no meu mastologista, só quando ele me examinou olhando para o rosto dele, ele é meu médico há mais de 30 anos, eu já sabia que era câncer, que ele estava preocupado. Aí ele já me deu Ah, um exame, aí em seguida, em maio, eu já fiz a cirurgia. sim, sim. E aí, o que que isso mudou na tua vida depois que tu ficou sabendo do diagnóstico? Olha, uma coisa assim, ó, tu aprende a encarar assim a vida de uma maneira diferente, né? Por mais que tu tenha, eu tinha dois tipos de tumores, eu tive que fazer uma mastectomia bilateral, apesar de não ser uma coisa tão comum no meu caso, era o que eles indicavam, porque era bem agressivo o tumor. Então, e eu sou muito prática nesse aspecto, né? Eu disse, não, se tem que fazer, vamos fazer o que tem que fazer, né?
Então, realmente, tu muda porque tu começa a reavaliar as coisas um pouco mais, né? E tu vê o quanto é importante, é bom viver e que tu tem que dar o devido valor para as coisas. Te muda um pouco a tua maneira de pensar e de encarar. Ver que tem É, problemas que são pequenos e tu não precisa te deter neles, né? sim. Se pode tirar algum ponto positivo de tudo isso, eu acho que esse é o caso, né? É. Uhum, exatamente. Ser feliz aqui e E agora. Vamos viver o hoje. maravilha. E deixa eu te perguntar, em relação, eu falei ali um pouquinho antes sobre alguns fatores de risco, né? Sim. Eu não sei se tu te enquadra em algum desses fatores. Eu me enquadro um pouco, sim, porque a minha primeira gestação foi com 33 anos e a segunda com 38, tá? Aham. E eu tive uma menopausa tardia. Eu só entrei em menopausa a partir do início da químio. Eu já tinha 50 anos. E também, lá o meu câncer é hormonal. Então, eu não tenho, assim, um lado, digamos assim, os médicos não consideram, apesar da gente ter casos de câncer pelo lado paterno, pelo meu câncer hormonal, seria alguma coisa ligada ao lado materno, então não é considerado fator de risco, é uma coisa mesmo da minha genética, né? Aham. Uhum. Ô, Silvia, e tu lembra ainda do tratamento? Como é que foi para ti? Lembro, sim. Olha, eu fiz a cirurgia em final de maio, comecei a químio em julho, porque o oncologista entendeu que a quimio ia aumentar a minha chance de não recidiva, né? Uhum. Então, tá bem no início, mas ele achou que era importante. Aí eu tive sorte, eu fiz somente 3 sessões. Não são mensais, de 21 em 21 dias. Eu fiz julho, agosto, setembro. Mas eu não sei se eu me preparei tanto, Guilherme, porque tu ouvia tanto aquela coisa e tu via tanto em filmes aqueles sintomas, né, aqueles efeitos colaterais da químio, que eu achei que ia ser bem mais puxado do que foi para mim. É. Mas claro, tu sente sim o dia depois da químio, tu fica assim meia caidinha. Depois tu vai melhorando. Agora, o legal ele foi que, por estar assim cercada com médicos que eu confiava e que eram muito tranquilos quanto a isso, para te teres uma ideia, então eu fiz a cirurgia em maio, em junho eu já comecei o Pilates. Ah, que legal. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando que o exercício entrou daí nessa história? O Né? Ou tu já fazia já antes? Como é que é? fazia, eu sempre gostei, né? Desde os meus 21 anos, assim, no que eu me formei na faculdade, eu comecei antes eu não tinha tempo, porque eu trabalhava e estudava, né? Mas depois que eu me formei, eu comecei a nadar. Eu nadei uns 7, 8 anos. Depois da natação, eu passei para musculação. E aí, quando eu já estava assim, já tinha feito uma aula experimental com o Pilates, mas não com a professora que eu trabalho, que é a minha professora hoje, com outra, né? E não tinha me pegado assim, mas depois resolvi. Aí, quando veio o câncer, aí eu decidi, porque eu, numa pós-cirurgia, numa mastectomia bilateral, eu comecei já a reconstrução das mamas. Então, eu Uhum. pensei, bom, já que eu tenho que. Eu vou para o Pilates, porque o Pilates é um ambiente menor, mais acolhedor, né? Eu vou me sentir mais à vontade. E realmente fui e gostei muito, me pegou, me ajudou demais na parte de dor, assim, pós-químio, sabe? Que às vezes tu sentia alguma coisa em pernas e braços e tal. E também na parte da ansiedade, né? Sim. Porque a respiração, os movimentos, tudo ajudou demais, tá? E normalmente o Pilates, ele atende até, no máximo, eu já vi 3 pessoas sendo atendidas, mas aqui na academia são 2. Então já é uma coisa mais personalizada também, já te sente Exatamente. um pouco mais seguro, né? Mais à vontade, Exatamente. né? E aí tu continua fazendo desde aquela época, Desde pós. aquela época. Eu fiz a cirurgia, o médico me pediu, fiz em final de maio, ele me pediu, ele disse que junho eu poderia voltar. Aí em Uhum. junho eu voltei, depois eu fiz duas cirurgias de reconstrução ainda, complementando a reconstrução mamária iniciada na mastectomia. E aí ali eu parava 3 semanas, aí voltava primeiro com exercício de pernas, porque sempre o trabalho era na parte de tronco, né, que ele mexia, e já seguia de novo. Parava uma vez eu parei 3 semanas e na última eu parei 2 semanas e já voltava, Uhum. porque Legal. ajudava. Me diz como é que tu te sente hoje. Hoje eu me sinto muito bem.
Hoje eu faço, além do Pilates, eu faço yoga também, faço 2 vezes. Gosto de fazer caminhadas, né? Fazemos caminhadas aqui pelo bairro, então a caminhada para mim é uma coisa muito prazerosa. Eu não gosto de correr, né? Correr não é a minha praia mais. Já passei, eu corri atrás dos meus filhos, agora não corro mais por nada, mas caminhar eu gosto, seja na praia, seja na cidade, isso eu gosto de caminhar. Uhum. Então, meu exercício aeróbico hoje é caminhada, agora meio prejudicado pelas chuvas, Sim, né? sim. E Esse ano Pilates tá bem atípico. tá complicado, é. Apesar que eu tenho a fã aí que eu posso ir, mas eu sou meio preguiçosa para ir fazer a esteira ou a bicicleta. Às vezes eu vou, mas eu sou meio preguiçosa. Eu gosto de andar na rua, sabe? Eu ia puxar a tua orelha agora, É, porque né, na tem academia aqui a gente deixa à aí, disposição para os claro, alunos do Pilates também, tem, né? tem sim. Eu fico com preguiça às vezes. Mas assim, ó, Silvia, só para te informar e quem está assistindo também, para contextualizar, né? Nessa página que eu estou aqui falando, da Ativa Clube, eu trabalho com profissionais de educação física, tá? Então, eu capacito professores de academia e personagens para trabalharem com o público idoso, tá? Então, muitos que estão assistindo a live agora ou vão assistir depois, eu queria aproveitar esse momento que eles estão assistindo e que tu está aqui para pedir para tu falar diretamente para esses profissionais, tá? Caso esses profissionais tenham alunos com câncer, qual que seria, assim, ó, a principal qualidade ou cuidado que eles deveriam ter com esse tipo de aluno, na tua opinião? Olha, Guilherme, eu acho que não é nenhum cuidado em especial, eu não vejo essa necessidade. Eu vejo o que hoje já tem que ter esse profissional, né, que eu considero, e é os que eu convivo aí na FAM, a minha professora de Pilates e tal, é um profissional que acolhe o aluno, né? Seja porque ele está chegando fragilizado por uma doença, seja porque ele está chegando com medo, seja porque ele está chegando resistente, porque não quer fazer, porque não gosta, sabe? Então é isso, é o acolhimento. Outra coisa é sempre tentar ter a paciência, que é o que vocês têm ali muito, a Bel, que é do Pilates, de sempre tentar explicar de 1000 maneiras o exercício e ajudar o aluno até ele conseguir compreender como fazer, e a sensibilidade também de adaptar esse exercício para a limitação que tu está vivendo naquele momento, seja porque tu chegou com uma dor na lombar, uma dor no ciático, ou seja porque tu já tem uma conformidade ali, né? Uma não conformidade, vamos dizer assim. Tu já tem alguma coisa que... Então, isso eu acho essencial, né? Porque aí tu consegue esse acolhimento e essa sensibilidade para receber o aluno, aí tu te sente bem inserido assim no contexto, consegue baixar as barreiras, que eu acho que às vezes as pessoas são muito críticas, tem uma autocrítica muito desenvolvida, sabe? E aí o profissional tem que trabalhar com isso aí, porque às vezes a pessoa não aceita que ela erra, que ela não sabe, e a gente está ali Sim. para aprender, né? Então, eu acho que seria basicamente isso aí, esse acolhimento mesmo. Tá, aproveitando que tu está falando isso, agora assim, ó, sem puxar o saco, tá? A Bel não está nos assistindo, eu não vou Ah, deixar ela ver o vídeo depois, mas assim, me conta quais pontos positivos que tu vê na tua professora, na Roberta, no caso. A Roberta, assim, primeiro, ela tem um conhecimento muito vasto na parte do método Pilates. Aí ela também tem a especialização em Rolf, que um complementa o outro, tá? Ela é exatamente esse profissional que eu digo. É o profissional que sempre tenta te ensinar de 1000 maneiras a compreender o exercício, a realizar o exercício. Se tu estás com dor, ela vai mudar 1000 vezes o exercício até tu conseguir fazê-lo corretamente. Então, sabe, isso nesse ponto, assim, ela, além do conhecimento, ela tem uma sensibilidade incrível. E se tu chega com qualquer dificuldade física, se ela não sabe, ela vai atrás, ela vai pesquisar, ela vai te ajudar. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer pilates isso, vamos trazer aquilo. Então, isso, assim, ela é, assim, incrível nesse aspecto. E, claro, é um ser humano, assim, maravilhoso, né? Um amor de Sim, pessoa. é, também sou suspeito para falar, É, né? amigos, né? E só queria te fazer uma última pergunta. Daí agora não direcionado ao profissional de educação física, e sim a uma pessoa que daqui a pouco fica sabendo que tem a doença. O que tu diria para essa pessoa que descobriu que está com a doença?
Eu diria assim, ó, primeiro, aceita, recebe a doença, aceita a doença, né? É como eu digo, tu tem que ter o tempo que tu assimila que tu tá doente e que aquilo ali é a tua realidade. Não luta com isso. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Não fica contra, não fica com raiva, não fica com nada. Acredita nos médicos. Eu tive sorte porque eu tinha médicos comigo que um era meu amigo há mais de 30 anos, então eu confio nele demais e depois ele me indicou o onco e o plástico e foi tudo perfeito. Então, acredita neles e contribui para o tratamento, porque daí a coisa vai, sabe? Tu tem que Uhum. acreditar. Aceita a doença, acredita e vamos trabalhar para fazer o melhor que tu é. E aí, no decorrer do percurso, é que tu vai saber, né? Tu vê, eu Sim. tô com 6 anos e pouco agora. Agora que o meu oncro me disse, olha, eu acho que agora conseguimos, porque é uma doença danadinha, né? Mas tu não tem que pensar nisso, tem que pensar em vencer e vamos que vamos, né? Se tiver que voltar, a gente trata de novo, porque sempre tem o risco, né? Então, Que legal, que legal. Bom, Silvia, eu queria primeiro te parabenizar, né, pela tua trajetória, pela tua força de vontade, porque esses relatos que tu traz, a tua experiência, eles são importantes e eles motivam outras pessoas, né, que daqui a pouco descobriram que estão com a doença, que estão preocupados, que estão daqui a pouco pensando de maneira negativa, e tu falou agora, acabou de te dizer que isso não é bom, né, não é interessante, né, tem pessoas que não sabem nem o que fazer, entram em pânico, né? não. Então, é muito importante esse teu relato aí e tu ter trazido essa experiência aqui para gente. Queria te agradecer também pela participação, né, por ter falado aqui comigo. E, Eu é que bom, sabe que a gente... Oi? Pode falar, pode falar. eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que para o ano que vem tu tem que chamar a Glaucia ali para dar um depoimento. Não, com certeza. A Glaucia, ela já participou de uma live comigo, mas um tempo atrás, faz bastante tempo, né? E ela sempre tá por perto, está nativa aqui, né? E é uma figuraça também. Não Gosto pode muito dela. correr uma maratona depois, olha. É, é. Não, é Ó, uma tu falou que tu não ia mais correr? Falou que tu não ia mais correr? Quem sabe aí se junta a Glaucia? é... Ah, não, acho que correu já passei. Tá bom, Silvia, muito obrigado pela tua participação, né? E também a gente está sempre aqui à tua disposição no que tu precisar. Com certeza. Obrigada, Guilherme. Um abração para vocês. Obrigado, um abraço. Muito bem, que legal, gente, que legal. Bom, para quem está acompanhando a live aqui, acho que fica esse baita exemplo da Silvia, né? E a mensagem de que optar por uma vida saudável é o melhor caminho para a gente evitar diversas doenças crônicas, não só o câncer, né? A gente sabe de todos os benefícios do exercício para doenças crônicas, né? E também evitar aqueles hábitos de vida que não são tão adequados assim, né? Bom, gente, outra coisa, né? Eu falo para pessoas idosas também, o exercício físico é o melhor caminho para você literalmente viver, porque não basta simplesmente a gente viver por muitos anos, a gente tem que viver com disposição, né? Com saúde, fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Esse que é o detalhe, né? Ah, Guilherme, mas eu não gosto de me exercitar. Tá bom, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de tomar remédio? Você gosta de fazer quimioterapia? Um professor meu da pós em gerontologia, ele dizia o seguinte: se o exercício físico fosse colocado dentro de um frasco, né, e colocado à venda numa farmácia, seria o medicamento mais vendido. É incrível isso, né? Então, por que não se exercitar? Não tem esse remédio ainda lá na farmácia, mas tem outros lugares que você pode se exercitar. Então, gente, uma dica, procurem, quem não gosta de exercício, procura um exercício, uma atividade que te gere pelo menos um pouco de prazer. Eu dou um exemplo de muita gente aqui. Como eu trabalho, né, a maioria são idosos, eu pego muitas pessoas com particularidades. Elas não estão na academia porque elas gostam, e sim porque elas precisam, porque os médicos mandaram. E elas se queixam, Guilherme, mas eu não gosto, eu não... E aí o que eu procuro fazer? Eu pego o histórico da pessoa,
quais são os hobbies dela, e eu procuro trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, eu já peguei alunos aqui que foram tenistas. E aí, no meu treino aqui dentro da academia, eu coloco movimentos que fazem ele lembrar do tênis. E aí a pessoa falou, poxa, mas isso aqui não é tão chato assim, né? Então, isso é uma dica para o personal trainer, para o professor de academia, né? Para motivar ainda mais o seu aluno, principalmente aquele que está na academia por necessidade. E para os profissionais de saúde que estão aqui na live, que vão assistir a live, o que eu posso dizer é que vocês têm, neste momento, uma grande oportunidade nas mãos. Porque, como eu disse lá no início da live, a expectativa de vida do brasileiro está cada vez aumentando mais. Então, a gente vai ter pessoas com mais idade e essas pessoas vão ter que ir para a academia, porque elas vão ter, obviamente, mais doenças crônicas. Então, quem souber aproveitar essa oportunidade, quem se qualificar para atender esse público, com certeza vai ter vantagens. Até porque são poucos os personagens, os professores de academia que têm um direcionamento, né, do trabalho a pessoas idosas. Eles podem dar aula para idosos, né? Mas quais são aqueles profissionais que se direcionam exclusivamente para esse público? Eu conheço poucos, né? Então é uma grande oportunidade que a gente tem nas mãos aí para poder, daqui a pouco, se destacar no mercado e, quem sabe, virar uma referência. Certo, pessoal? Ah, um detalhe, mas não basta se qualificar sabendo somente da técnica. A técnica é um dos passos do professor, do profissional que quer se destacar, que quer ganhar mais. Né? O outro é saber divulgar o seu trabalho, né? E saber vender, fazer com que as pessoas de fora reconheçam e saibam que este profissional trabalha com um público específico. Então, tem que ter conhecimento técnico, mas também tem que saber divulgar o seu trabalho. Tá bom, minha gente? Queria agradecer muito a presença de todos aqui que estiveram na live, aqueles que vão assistir depois. E eu sempre estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu volto agora na próxima terça-feira, às 15 horas, com mais uma live aqui no canal da Ativa. Muito obrigado a todos e até a próxima.